Vamos então tratar de muflar a nossa prótese superior. A primeira ação que nós temos que fazer é selar a toda a volta, para garantir que não há gesso a entrar por baixo da prótese. Portanto, selá-la bem. Garantir que a cera fica bem unida ao gesso. E pronto. É só isto que há a fazer. Bem unida a toda a volta. E agora vamos colocá-la na mufla. Vamos então. Primeiro passo. Vaselinar a mufla. Não é preciso pôr muita vaselina, mas convém que isto fique vaselinado para facilitar depois o retirar, o abrir a mufla depois da polimerização. A parte de baixo, também a parte de cima. E a tampa. Na tampa ponho um bocadinho menos, só mesmo uma coisinha de nada. Pronto. E seguidamente o modelo. Também não queremos encher o modelo de cera, perdão, de vaselina, queremos só vaselinar o gesso. Nada de vaselinar nem os dentes, nem a cera, está bem? E pronto. Aí está. Seguidamente, vamos posicionar o modelo na mufla. Vão reparar que esta mufla, as vossas são iguais a estas, mas tem aqui uma chapa metálica que nesta está ausente. Porquê? Porque esta mufla já é muito antiga, já tem mais de 20 anos, e alguns ao longo desses anos desapareceu a parte de baixo. Portanto, vamos utilizar aqui um papelinho só para evitar que o gesso se escoe por aquele buraco. Muito bem, então para a primeira camada vamos usar gesso de Paris. Não deixem o gesso demasiado fluido, senão depois vai-vos dar chatices. Façam isto, de maneira que ele, quando vocês viram a taça ao contrário, ele não caia. Tá? Colocamos a mufla. E agora posicionamos o modelo e empurramos-lo para baixo. Assim. Seguidamente, vamos puxar o gesso para cima, de modo a eliminar todas as retenções. Todas as zonas retentivas têm que ficar cobertas de gesso e tornar tudo isto expulsivo, porque nós vamos depois abrir a mufla, portanto vamos enchê-la com gesso, não é? Aquela metade vai encaixar aqui, enchemos com gesso e depois isto tem que sair rigorosamente na vertical. Se houver alguma zona aqui que esteja retentiva, como é o caso, por exemplo, aqui, penso que conseguem ver aquela zona,
esta zona retentiva, se ficar assim exposta, depois vamos colocar a segunda camada de gesso que vai entrar ali e quando queremos puxar, prende e não abre a mufla, certo? Portanto, temos que eliminar todas estas retenções. Vamos deixar à amostra só e unicamente os dentes e a cera. Este canino aqui é particularmente difícil. Normalmente é sempre aquele dente que nesta muflagem acaba sempre por partir. Se partir também não é dramático, mas pronto, isso veremos lá mais para a frente. Pronto, e é mais ou menos isto que nós pretendemos fazer nesta fase. Agora vamos aguardar um pouco para o gesso tomar presa e para ele tomar presa um pouquinho, não vamos deixá-lo tomar presa completamente, há uma outra operação que temos de fazer antes disso. Mas para já vamos aguardar uns 5 minutinhos. Bom, agora que o gesso já tomou um pouquinho de presa, já está mais fácil de trabalhar, já podemos passar com o dedo e arredondar tudo isto, deixar tudo bem liso e expulsivo, sempre expulsivo. Se vocês olharem assim, por cima, e houver alguma zona que seja retentiva, têm que preencher com gesso ou com cera. Convém também deixar esta área da mufla limpinha para que a outra metade da mufla, quando chegar aqui, assente corretamente sobre esta metade. Tá? Pronto, agora, como podem ver, temos os dentes sujos de gesso. Não é? Temos gesso em cima dos dentes, o que não nos interessa. Vamos aqui à torneira e com um fio de água, só mesmo um fiozinho de água e uma escova de dentes, vamos eliminar o gesso que está em cima dos dentes de acrílico e em cima da cera. Assim. E aqui também. Pronto. Aproveito para limpar um pouco à volta também. Passamos novamente o dedo para ficar tudo bem liso. E agora aguardamos que o gesso acabe de tomar presa. Coisa de uns 10 minutos, um quarto de hora, aproximadamente. Prontinho. E pronto, o gesso já tomou presa e agora vamos voltar a vaselinar para que esta camada não adira à seguinte. Vamos vaselinar o gesso todo. Não vaselinaremos nem a cera, embora se ficar um pouco de vaselina lá em cima não faça mal nenhum, mas não é necessário vaselinar nem cera, nem dentes, está bem? Muito bem, aqui está. Agora, eu penso que quando vocês fizerem isto em prótese total, colocaram uma muralha de silicone. Pode-se fazer isso, de facto, mas vamos, uma vez que vocês já fizeram essa técnica, já executaram essa técnica e já a conhecem, vamos agora utilizar uma outra, que não é propriamente o ideal. A silicone permite certamente um trabalho muito mais limpo, mas quando não temos silicone, ou quando optamos por não utilizar, porque há pessoas que não gostam muito de silicone, porque não é tão rígido e tão estável como é o caso do gesso, nós podemos fazer uma outra coisa. Para já, há sempre a possibilidade de encher completamente a mufla com gesso e já está. Ou então podemos fazer esta técnica que eu vou demonstrar de seguida, que é um pouquinho de gesso 3 ou gesso 4. Só um bocadinho, vão ver uma coisinha mínima. Não é preciso mais do que isto. Agarramos com o dedo
e colocamos à volta dos dentes. Isto vai fazer o quê? Vai permitir uma melhor reprodução da vossa seroplastia, se fosse caso disso. Neste caso a seroplastia é uma coisa muito ligeira, mas no caso de terem feito uma seroplastia cuidadosa e cheia de detalhe, este gesso tipo 3 ou gesso tipo 4 é um gesso que tem uma reprodução de detalhe muito mais perfeita do que o gesso de Paris. Essa é uma das vantagens. Outra é quando vocês forem desmuflar e tentar retirar o gesso que fica sempre à volta dos dentes, este gesso sendo muito mais duro, por um lado pode parecer que é mais difícil de retirar, mas não é. Porquê? Porque o gesso de Paris tende a desfazer-se e vai-se desfazendo e desfazendo e desfazendo e nunca mais se vem livre dele. Enquanto que este gesso, sendo mais duro, vocês encostam o instrumento, fazem um pouco de força, ele parte e fica um trabalho muito mais limpo. Pronto, então temos já aqui a nossa muralha, entre aspas, neste caso de gesso, não de silicone. Portanto, vamos fechar a mufla. E eu penso que o ano passado vocês aprenderam a fazer isto em 3 camadas. Portanto, a primeira já lá está. A segunda cobriria só até ao topo das cúspides. Depois aguardavam que tomasse presa, vaselinavam e enchiam finalmente com a terceira camada. Nós aqui vamos ensinar um outro método que vos permitirá poupar bastante tempo. Vamos então fazer. Aproveitamos o gesso que já está na taça de borracha, acrescentamos um pouco de gesso branco, o gesso de Paris. Deve ser o suficiente. Na verdade, se calhar vou fazer mais um pouquinho. Acho que vou fazer mais um bocadinho, que isto é pouco. Fazê-lo mais fluido do que ainda há bocadinho, que é para ele escorrer com facilidade, sob vibração ligeira. E agora temos de trabalhar com alguma rapidez, porque o gesso tendencialmente toma presa muito rapidamente. Portanto, colocamos um pouco de gesso aqui, levamos ao vibrador. E agora procuramos o topo das cúspides. Aí está. No fundo é o que vocês já fizeram o ano passado, não é? O método é mais ou menos o mesmo. Só que agora aguardariam um pouco para ele tomar presa e depois vaselinavam e depois enchiam com uma outra camada. Nós aqui, como somos muito práticos, vamos fazer uma outra coisa. Vamos utilizar um guardanapo de papel úmido, adaptamos-lo aqui ao gesso e preenchemos com mais gesso. Acabamos de encher a mufla com mais gesso de Paris. Aquela camada de papel ali vai fazer o papel da vaselina. Ou seja, vai servir de separador entre as duas camadas superiores da mufla. Isto salpica sempre um bocado. E já está. Agora é só aguardar que tudo isto tome presa e podemos passar à fase seguinte, que será a eliminação de ceras. Antes ainda, só um outro pormenor. Aproveitamos um pouquinho deste gesso que sobrou, sobra sempre qualquer coisa, e pomos-lo aqui em cima. Fazemos assim. Isto serve para quê? O gesso que lá está dentro, nós não temos maneira de saber se ele já tomou presa ou não. Está dentro da mufla, também cai estes pedacinhos aqui fora e tal, mas a melhor maneira é esta. Vocês guardam um pouco do gesso que utilizaram para encher a mufla, colocam aqui em cima. Quando este gesso tiver tomado presa, lá dentro também já tomou presa e está pronta para ir para a eliminação de ceras. E pronto, é tudo.
Temos então aqui a nossa mufla pronta para iniciar o processo de eliminação de ceras. Vamos colocá-la na eliminadora. Como podem ver, ela está a 85 graus, que é uma boa temperatura, já é suficiente para eliminar as ceras. O que é que nós fazemos? Abrimos a tampa. Conseguem ver aqui estes bicos, é para onde vai ser projetada a água quente, e vamos colocar a mufla diretamente debaixo de um desses bicos. Fechamos a tampa e neste botão que tem um chuveiro, que é o mais utilizado, carregamos uma vez. Como podem ver, o tempo está a piscar. Isto quer dizer que vai ficar durante 10 minutos a lavar a mufla com água quente, para derreter a cera que está muito boa. Já estamos aqui. E pronto, os 10 minutos chegaram ao fim. Agora vamos cuidadosamente abrir a tampa. Cuidado, porque sai sempre vapor e está bastante quente. Não se queima. Com uma luva, esta não é o ideal, deixa passar demasiado calor. Retiramos a mufla para aqui e agora vamos abri-la. Já está. Muito bem, vamos então agora abrir a mufla. Cuidado que ela está muito quente. Colocamos esta ponta da faca, que chama precisamente um abre-muflas, neste pedacinho aqui da mufla, neste buraco, e torcemos a faca. Quando rodamos, automaticamente a parte de cima abre. Se foi bem feito, como é o caso, minimamente, partiu um bocadinho ali e um bocadinho ali. Se a muflagem foi corretamente efetuada, em princípio não vai partir nada. No entanto, o mais comum é sim partir sempre qualquer coisinha. Retiramos o excesso de cera e vamos, convém fazer isto sempre com o papel por baixo, para não sujar a mesa, obviamente, não é? E vamos colocar as muflas, mais uma vez, na máquina de eliminação de ceras. Colocamos na direção dos jatos de água quente, que conseguem ver aqui, certo? Voltamos a fechar a tampa e carregamos mais uma vez no botãozinho. 10 minutos, dentro de 10 minutos estamos de volta. Ora pronto, então já temos as ceras completamente eliminadas. Volto a dizer, atenção ao abrirem esta tampa, porque o vapor que sai daqui está muito quente. E vamos buscar as muflas, que deixámos ainda há pouquinho. Uma metade e a outra metade. Pronto, agora de seguida vamos fazer os furinhos nos dentes, isolar, fazer o acrílico e prensar, mas isso fica para o próximo vídeo. Vamos a isso. Está. Ora bem, então agora vamos criar retenções nos dentes, utilizando uma bolinha, uma broca esférica. Vamos fazer um furinho no centro de cada um dos dentes. Cuidado para não furarem para o outro lado, está bem? Fazer isto com um jeitinho, não furar o dente lá no outro. Idealmente a broca deveria de entrar no dente e depois rodar ligeiramente para fazer uma abertura interna no dente, com forma de um cogumelo, para criar retenção. Na prática nem sempre é possível fazer isso, porque os dentes costumam estar bastante desgastados e é o caso aqui, daí não estar a seguir esse procedimento. De seguida vamos isolar todo o gesso, tendo atenção para não isolar os dentes. Não isolar os dentes da criança, mas o gesso todo ele bem isolado. Prontinho. Em seguida vamos... Ora bem, então agora vamos misturar o acrílico. Supostamente nós deveríamos utilizar as medidas indicadas pelo fabricante,
mas acontece que não dispomos aqui de medidores para nada, portanto vamos fazer isto pelo velho bom método do olhómetro. Não é o ideal, mas é aquilo que nós dispomos neste momento. Portanto, primeiro o pó, supostamente colocaríamos, caso tivéssemos medidas, colocaríamos primeiro o líquido e depois o pó, como é suposto, mas uma vez que não temos medidas, eu tenho já alguma prática nisto e sei que esta quantidade de pó é suficiente para, portanto, primeiro pó, seguidamente líquido. Esta consistência assim está boa, para início. Depois de bem misturada, retiramos todos os pedacinhos que estão agarrados à volta do godé e tapamos-lo para não haver uma evaporação excessivamente rápida de uma amálgama. E pronto, agora é aguardar alguns minutos até chegar à fase plástica. Ora pronto, quando o acrílico já se solta das paredes do godé, podemos retirá-lo dali, amassá-lo entre os dedos rapidamente e aguardar que ele chegue à fase snap. Estou a falar bem? É capaz de já lá estar. Para fazer o teste, para ver se está pronto para colocar na mufa, fazemos isto. Não está ainda. Viram que fez um fio, vamos ter que aguardar mais um pouco, continuar a amassá-lo. Estou convencido que mais 2 minutinhos e está pronto. Tentamos de novo, ainda não, mais 1 minuto. Também é um bom princípio molhar os dentes com manobro antes de colocar ali o acrílico, para garantir uma boa adesão entre este acrílico e os dentes que ali estão. No entanto, como eu não tenho aqui um pincel, vamos saltar esse passo, mas se o fizerem é um bom princípio. E agora já está no snap, ouviram? Snap é isto. Pronto, então agora podem fazer um rolinho, podem fazer uma bolacha, façam o que quiserem. É só colocar assim. Eu fiz um rolinho e coloquei sobre os dentes. Fechamos a mufla. Aqui está. E agora vai para a prensa. Vamos utilizar uma outra mufla vazia, uma vez que só temos uma. Vocês trabalharem 2 a 2, podem utilizar 2 muflas de uma vez, como é evidente. Fechamos este parafuso. E agora fechamos aqui esta torneira. Esta torneira é daquelas que vamos ter que trocar. Ter que trocar de prensa, porque esta não lhe apetece funcionar. Este é material já um bocadinho velhote, mas acontece isto. Vamos usar a irmã daquela. Abrimos o parafuso para ter espaço para colocar a mufla. Ela está. Fechamos novamente. Agora sim, fechamos este parafuso para cerrar o circuito hidráulico e começamos a prensar. Reparem que o ponteiro está a subir. Vamos prensando devagarinho, lentamente. O acrílico está a sair da mufla e é isto mesmo que nós queremos. Que ele saia lentamente e vamos pressionando. Hão de reparar que quando eu paro de dar aqui à manivela, o ponteiro desce. Isto quer dizer que a mufla ainda está a fechar. Quando o ponteiro estiver estável, quer dizer que ela está totalmente fechada e não vale a pena apertar mais. Vamos levar aqui até ao limite da zona verde, assim. Continua a perder, aqui o ponteiro continua a baixar, o que quer dizer que a mufla continua a fechar. Vamos carregar mais um pouquinho. Deve estar, penso eu, prestes a estabilizar. E pronto, o ponteiro já não se mexe. Ainda se mexe um bocadinho, só mais uma bombadazita. E pronto, não está totalmente estável, mas
para todos os efeitos práticos, está mais do que bom. Pronto, vamos abrir agora novamente a torneira para libertar a pressão. O ponteiro chegou a 0. Abrimos o parafuso, retiramos a mufla, colocamos no braço de aperto. Esta, mais uma vez, é só para fazer a altura, que este braço de aperto está pensado para 2 muflas. Fechamos o braço. Não é preciso ir buscar um martelo e martelar isto. Isto está neste estado lastimoso porque houve pessoas que andaram a martelar isto. Não há necessidade nenhuma. Basta fechar assim à mão e é mais do que suficiente. E pronto, agora vamos daqui para a polimerizadora. Colocamos dentro da água a ferver durante 25 minutos, penso que é o tempo indicado para este acrílico, e depois da polimerização terminada retiramos da máquina e deixamos arrefecer ao ar até estar frio ao toque. E pronto, é só isto. Muito obrigado.